Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro A Área das Águas, da Luanda Julião. Segundo o Dicionário Informal da Língua Portuguesa, uma das definições da palavra área é a seguinte: parte da música de uma ópera composta para ser cantada ou recitada por somente uma pessoa, um solista. Eu achei muito interessante que a área faça parte do título deste livro, porque ela tem uma relação bastante direta com o protagonista desse romance, por duas razões principais. O Paolo Savina, que é o personagem principal do livro, ele é um maestro, então ele é regente de sinfonias de músicas clássicas. Isso já estabelece aí uma relação importante com a ideia de área. A segunda relação que a gente pode traçar entre essa palavra e o Paolo tem a ver com a personalidade desse personagem, porque ele é uma pessoa muito lacônica, muito reservada, bastante introspectiva, e isso reforça a ideia de sujeito individualista. E um dos modos de definir área é justamente como uma parte da ópera que é reservada a uma só pessoa, né? Então, não por acaso ele escolheria a área na hora de compor uma sinfonia. E, como eu falei, achei um personagem muito reservado, ele é bastante controlado também e controlador, e ele praticamente só extravasa pela música. A gente vai ver, então, que essa história vai começar em média res, né, no meio de alguma coisa que já está acontecendo, e é no meio de uma sinfonia, de uma apresentação que ele está regendo. Ele começa a se sentir um pouco mal, ele acaba até desmaiando de tão mal que ele se sente. E é nesse momento que entra, então, a doença. A presença da doença já se faz logo no início. Ele vai ver o que aconteceu, o que causou esse mal-estar súbito. E ele descobre que tem um câncer muito sério, que já está se alastrando bastante, que praticamente já não há mais o que fazer. Mas ele vai, então, procurar, né, um modo de tratamento, fazer o possível. Só que aos poucos ele vai percebendo que realmente não tem muita solução para aquela doença. E eu devo admitir que eu achei genial a escolha da profissão desse protagonista. A Luanda teve uma sacada ótima, porque ele podia ser de qualquer profissão, né? Uma pessoa que atuasse em qualquer área profissional. Mas não por acaso ele é um regente. Ele é um maestro que está muito acostumado a conduzir, né? Ele não está acostumado a ser conduzido. E esta é uma característica da personalidade dele que a gente vai ver refletida não apenas na sua profissão, no seu modo de atuar como maestro, que já é por si só uma atividade de condutor, né? De líder, mas como também em relação à doença, a esse câncer que vai o impossibilitar de trabalhar. E essa relação que ele cria, essa reação, na verdade, que ele cria à descoberta da doença é também uma reação autoritária, que é a escolha da eutanásia. Então, quando ele percebe que já não tem mais o que fazer, que ele vai acabar passando pela vida, por essa fase final da vida dele, vai ser como se ele já tivesse morto, ele não vai ter controle de nada, porque ele está perdendo, na verdade, o domínio das suas atividades vitais. Ele decide que ele quer escolher como morrer, né? Eutanásia, ele opta pela eutanásia. E aí a gente entra na questão do conflito moral que acompanha a eutanásia, e ela vai ser o fio condutor e a premissa desse livro, né? De tratar essa questão tão séria, até hoje ainda tão considerada como um tabu tão grande quanto à eutanásia. E o livro ele vai ser dividido em 2 capítulos. O primeiro capítulo, então, é passado nessa fase em que ele vai para o hospital, ele está tentando se tratar, ele revela essa vontade, essa preferência pela eutanásia no hospital com a família. Para mim foi a parte mais interessante do romance, porque eu mesma nunca tinha parado para pensar exatamente em como optar por isso e como lidar com essa escolha vinda de alguém que a gente ama, que é importante pra gente, e também se eu tivesse que escolher, sabe, se eu escolheria por isso. Enfim, é um romance que suscita muitas questões que normalmente não passam pela nossa cabeça. E a segunda parte é a parte em que ele vai pra chácara dele, porque o desejo dele, na verdade, é morrer nessa chácara, que é a Chácara Esperança, que foi um lugar muito especial para ele desde a infância.
e que passou pelas gerações da família dele, agora ele já tem netos e tal. E eu achei maravilhosa a descrição do espaço dessa chácara, deu pra enxergar a chácara assim na nossa frente. E esse segundo capítulo, já na chácara, traz umas digressões muito importantes para que a gente entenda melhor da personalidade do Paolo e principalmente da sua relação com as águas, que também vão dar título aqui ao livro, né? Ele tem uma relação muito direta com um lago, uma lagoa ali da chácara, e faz com que a gente, essas digressões fazem com que a gente entenda o porquê de ele querer estar lá e o porquê de ele ter essa relação tão profunda com as águas. E a vontade dele é voltar para lá para poder não só morrer lá, mas também para poder terminar uma sinfonia que ele começou a compor há muitos anos, que é justamente a área das águas. E então ele escolheu compor uma área, né? Tá vendo? É realmente o personagem do Paolo é muito bem construído, assim, todos os seus traços dados pra gente são reforçados pelo seu comportamento, pela sua atitude, pelo seu modo de se relacionar com os outros. E é interessante também porque a gente percebe que essa sinfonia que ele pretende terminar é como se fosse a própria vida dele, né? Enquanto ele tá terminando a sinfonia, ele também tá terminando o seu trajeto, a sua existência aqui na Terra. E em relação a essa construção do personagem, como eu tava falando, eu achei muito bacana e muito inusitado o modo com que ele é construído, porque para reforçar essa ideia dos traços que o narrador oferece pra gente, para mostrar que esses são traços reais do personagem, o narrador vai inserir alguns fatos históricos na medida em que são fatos reais, não porque antigos, mas porque conversam com a nossa atualidade. Então vai ter um momento aqui em que a gente vai ficar sabendo de um conflito que o Paolo teve com um político que estava relacionado com a cultura do estado, onde ele estava lá fazendo as sinfonias, as orquestras dele. E aí essa relação dele com a política, além de recuperar, né, a nossa dimensão, o nosso contexto sociocultural e histórico do país, também vai servir para adentrar mais profundamente na personalidade do Paolo. E ele vai criando um contorno muito corpóreo, assim, ele é um personagem muito forte. Ele é bastante visível e eu achei muito legal essa abordagem do coletivo para poder localizar o personagem fictício dentro do real e desse modo fazer com que ele exponha traços importantes da sua personalidade, do seu comportamento. Então ele é um personagem muito real mesmo. Mas infelizmente isso não pode ser dito dos outros personagens que acompanham ele. Eu falo isso pensando especialmente nos filhos do Paolo. O Paolo tem acho que 4 filhos, eu anotei aqui os nomes deles. São o Bruno, o Vitório, o Carlos e a Sara, mas eles aparecem assim de modo muito fugaz. O Bruno, na verdade, nem aparece, eu nem sei por que ele... o nome dele tá aqui, assim, por que ele foi mencionado. Porque esses personagens, quando eles aparecem, os filhos do Paolo, parece que é uma nova história, assim, não tem uma relação direta com a vida do pai. As descrições que são feitas deles, fisicamente, são completamente supérfluas, assim, até um pouco dispensáveis. As histórias particulares da vida deles também, como eu falei, é como se fosse uma outra história, elas são meio até desinteressantes e o pior de tudo é que elas não só não têm peso pro fio principal da trama, que é a questão da eutanásia, como na verdade elas enfraquecem essa questão, enfraquecem um pouco o núcleo do romance, que é a abordagem da eutanásia, sabe? Quando eles poderiam fazer o contrário, eles poderiam reforçar, eles poderiam enriquecer o aprofundamento na questão da eutanásia na medida em que eles deveriam oferecer outras facetas desse problema, né? Porque é importante pensar em como ficam as pessoas que têm relações com quem decide pela eutanásia, né? E eu senti isso muito pouco explorado aqui, na verdade, com exceção da Sara, que é a filha que vai cuidar mais do pai, e é ela que é a responsável por trazer essa questão do dilema bioético da eutanásia, né? Para mim foi a parte mais interessante do livro, todo esse conflito interno pelo qual ela passa, as decisões, o seu modo de pensar em relação ao pai, se ela tá sendo egoísta ou não, todas essas questões que ela levantou foi a parte mais interessante para mim do livro. E eu senti falta disso com os outros filhos, sabe? Eu não entendi muito bem por que eles aparecem ali, por que tem uma mudança de foco para a vida deles, se eles se distanciam tanto do núcleo do livro,
que é a vida do Paolo e a sua decisão pela eutanásia. Mesmo que eles sejam personagens bem afastados do pai, eles não têm a melhor relação do mundo, mas eu acho que eles podiam ter sido explorados de outra forma, sabe? Queria ter ouvido o lado das personagens. E é interessante eu falar tanto assim, né? Vocês podem estar pensando, como é que você sabe, então, que o núcleo do romance era realmente a eutanásia, que a vontade dele era levantar esse ponto? Porque tem um prefácio escrito pela própria autora aqui no livro, que é um prefácio muito, muito bom, em que a autora ela vai atrás do viés filosófico da eutanásia, ela vai recuperar a noção latina de morte digna, que é essa morte que o Paolo escolhe, né? Ele quer ter esse direito de escolher como morrer. E também porque é um prefácio muito, muito bom nessa questão de recuperar o viés filosófico da coisa, porque a Luanda, que tá dito, ela é graduada em filosofia, ela tem mestrado em filosofia, é doutoranda em filosofia contemporânea, então ela é uma pessoa que está em contato com a filosofia, que tem a eutanásia como um debate bastante rico para ela em termos de refletir filosoficamente acerca dele, e esse prefácio demonstra como ela domina mesmo o assunto, sabe? E faz com que a gente fique esperando por um pouco mais de aprofundamento nisso dentro do livro. E essa expectativa, infelizmente, foi um pouco quebrada pela presença e pela atuação dos filhos do Paolo dentro do livro, mas tirando isso, é um livro muito, muito interessante, porque é um livro filosófico por excelência, eu diria, porque ele levanta questões, ele faz você pensar, faz você refletir, ele te mostra como a gente tem uma ilusão de eternidade, sabe? Que gera o apego pela nossa própria vida e pela vida das pessoas que a gente ama. Ele nos mostra que a morte é uma experiência incompartilhável e nos faz pensar até que ponto a gente respeita o espaço do outro e o nosso próprio tempo. É um livro que foi escrito com um vocabulário muito rico, embora as estruturas da frase, a forma do romance seja bem simples, o vocabulário é muito extenso, assim, é um vocabulário de quem lê bastante e que condiz muito com a realidade social e socioeconômica dos personagens que são os principais aqui do livro. Realmente o único ponto que eu teria a levantar é que eu esperava um pouco mais de aprofundamento, justamente porque eu senti na Luanda Julião uma potência um pouco velada para esse aprofundamento, sabe? Eu tava esperando ali também pela expectativa da formação dela como formação em filosofia, como doutoranda em filosofia, que houvesse um aprofundamento maior, mas é o primeiro livro da Luanda também, né, em que ela teve que conciliar a filosofia com a literatura, e eu só diria que eu gostaria muito que nos próximos livros ela ousasse um pouco mais em se aprofundar naquilo que ela pretende levantar, porque são questões importantes, são questões que, em termos de forma, ela soube muito bem abordar, muito mesmo, assim, eu adorei todos esses detalhes em relação ao protagonista, foram muito importantes e conversaram bastante com aquilo que ela pretendia defender. E eu só senti mesmo que foi um pecado no desenvolvimento, menos do que na premissa. A premissa é ótima, só resta mesmo mergulhar um pouco mais. E eu falo isso, gente, já dizendo que mesmo que eu tenha sentido um pouco de superficialidade no livro, ele já foi capaz de me fazer pensar em muitas coisas. Então eu imagino como ele seria caso fosse mais destrinchado um pouquinho, sabe? Mas é um livro muito bacana, muito importante. Essa ideia do Paolo como um maestro que gostaria de ser um maestro da própria vida, essa escolha dele pela eutanásia faz com que ele assuma essa posição de maestro da própria vida, como se ele estivesse regendo uma sinfonia, que é uma sinfonia própria, muito particular, que é a sua própria vida. E principalmente esse modo de olhar para a morte não como um fim, mas como um processo, sabe? A gente acompanha o processo. E faz com que a gente lembre que todo mundo está passando por esse processo, sabe? A gente não precisa ter uma data marcada ou uma doença diagnosticada para lembrar todo o tempo que a nossa vida é a nossa sinfonia e que a gente pode escolher o que fazer, como agir diante dela, se a gente quer deixá-la fluir como um lago, se a gente quer se a gente quer regê-la como faria um maestro, ou se a nossa sinfonia será um bom legado para aquelas pessoas que vão ficar,
que vão querer ou não ouvi-la depois que a gente já não estiver mais aqui. Então é um livro muito, muito interessante. Eu gostaria muito de acompanhar a trajetória literária da Luanda e enxergar nesses próximos livros, que eu espero que ela esteja já pensando em escrever, esse aprofundamento maior que faltou um pouco aqui. Mas, de todo modo, é um livro que eu recomendo. Este livro ele foi publicado pela editora Patuá e tem alguns problemas de revisão, infelizmente, problemas bem bobos mesmo de revisão, mas que também quebram um pouco a nossa imersão no livro. Mas tirando isso, assim, de todo modo, é um livro bem bacana. Fico feliz em enxergar nossa literatura contemporânea brasileira abordando temas tão importantes como esse. Foi a primeira vez que eu li um livro brasileiro que falasse sobre isso. Eu imagino que haja outros, mas eu gostei bastante de ter entrado em contato com o tema a partir desse daqui. E foi isso então, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso tenha ficado interessado, e indicando também outros livros, pode ser de ficção ou não ficção, que abordem o tema da eutanásia. Se você tiver interesse em comprar um exemplar desse daqui, eu vou deixar o link da editora Patuá de acesso para o livro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!